Muito bom dia a todos. Em nome do Instituto de Títulos, Documentos e Pessoa Jurídica do Brasil, quero cumprimentar todos os participantes desse nosso segundo Congresso Nacional. Brincadeira, né? 21 estados, que beleza, meu Deus do céu. Muito bem, a palestra da manhã de hoje está a cargo do Dr. José Roberto Ferreira Gouveia. O Dr. José Roberto Ferreira Gouveia é advogado, procurador de justiça aposentado, ex-curador de registros públicos na cidade de São Paulo, foi assessor do ministro da Justiça e também presidiu o Conselho Nacional de Defesa do Consumidor. Cursou em Paris a École Nationale de la Magistrature. Hoje é o coordenador dos títulos, documentos e pessoas jurídicas da capital paulista. E o Dr. José Roberto Ferreira Gouveia tem participado sempre dos congressos do IRIB. E eu estava, assim, há muito tempo, né, querendo trazê-lo para a nossa área. Olha que no primeiro congresso eu já tinha, né, feito algumas aquisições. O Dr. Ricardo Dipp, que era também muito da área do IRIB, da área imobiliária, trouxemos para títulos, documentos. O Dr. Chicuta, que até então era só da área de imóveis, também trouxemos. O Dr. Narciso Orlando Neto, né? E eu estava, né? Só o Dr. Gouveia, no outro congresso, não veio porque ele teve alguns problemas e não pôde participar. Isso. Né? E falei, não, agora no segundo ele não escapa. Com todos vocês, o Dr. José Roberto Ferreira Gouveia. Bom dia. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer ao Zé Maria Siviero por essa maravilhosa oportunidade de estar aqui com vocês. Eu tenho certeza de que, para mim, será muito profícua a participação nesse encontro e espero que para os senhores também, principalmente nesse momento em que o Zé Maria me dá essa incumbência horrorosa de falar sobre alienação judiciária. Bom, a alienação judiciária, a alienação fiduciária, representa uma garantia para o credor. A primeira ideia que nós temos a respeito de quando nós falamos em garantia, a primeira ideia que nos vem à cabeça é de que a garantia é o patrimônio do devedor, não é mesmo? O patrimônio que responde pelas dívidas de uma pessoa. Mas nós também sabemos que nem... Estão escutando bem aí, não? Está longe isso aqui. Nós sabemos que nem sempre foi assim, não é mesmo? Havia uma lei... Havia um dispositivo na lei das 12 tábuas, pelo qual a garantia dos credores era o próprio corpo do devedor, que chegava a ser cessionado e distribuído no concurso dos credores. Bom, mas os tempos modernos nos deram essa garantia de que apenas o patrimônio das pessoas é que responde por suas dívidas. Se o devedor não cumpre as suas obrigações, o que ele deve fazer? Deve dispor de seu patrimônio e fazer com que o seu patrimônio reverta em benefício do credor. Se ele espontaneamente não faz isso, o próprio Estado, através do Poder Judiciário, o faz. O Estado apreende um bem do devedor, aliena o bem e, com o fruto dessa alienação, paga ao credor. Bom, ao lado dessa garantia geral que o patrimônio das pessoas representa aos seus credores, há um privilégio legal em relação a determinados credores. O legislador, ele se sensibiliza com a natureza especial de algumas obrigações e confere a essas obrigações um privilégio em relação
aos outros credores que têm apenas o direito de dispor do patrimônio do devedor. Há esse privilégio, cujos melhores exemplos são as dívidas trabalhistas e as dívidas fiscais, nós chamamos privilégio legal. E ao lado do privilégio legal, nós temos também a possibilidade dos próprios interessados criarem privilégios. Privilégios convencionais. Quer dizer, os próprios interessados fazem com que um credor tenha privilégio em relação aos demais. O modo mais comum de constituir esses privilégios convencionais é através da constituição de um direito real de garantia. Direito real de garantia. Direito real porque ele recai sobre uma determinada coisa, uma determinada res, rei, do latim, coisa. Daí, direito real de garantia. Por quê? Porque no patrimônio do devedor, que é essa garantia geral aos credores, os interessados destacam certa coisa e essa coisa é que será apreendida e alienada judicialmente na hipótese do inadimplemento do devedor. Então, como se trata de um direito de garantia sobre uma coisa, chamamos de direito real de garantia. Tradicionalmente, há 3 direitos reais de garantia no Brasil. Nós podemos, de um modo imediato, visualizar 3 direitos reais de garantia: o penhor, a hipoteca e a anticrese. Bom, o penhor, como todos sabemos, é o direito real de garantia pelo qual o devedor entrega ao credor um determinado bem que servirá de garantia na hipótese do inadimplemento de sua obrigação. Quer dizer, se ele não pagar, se o devedor não pagar, o próprio credor já se encontra com a coisa e oferece, não que ele aliene a coisa e fique com o fruto da alienação. Não, ele está com a coisa e com isso ele pode entregá-la ao Poder Judiciário no momento da penhora daquele bem, no processo de execução que ele, credor, vai mover ao devedor. Bom, já a hipoteca, o penhor, ele tem um lado extremamente positivo. Qual seja, o credor fica com a coisa. Quer dizer, não há o risco de, havendo descumprimento da obrigação, o devedor, a coisa desaparecer. Não é? Não há esse risco. Mas, por outro lado, o penhor, ele tem em si um gravíssimo inconveniente, que é exatamente a entrega da coisa. Então, vejam, a entrega da coisa funciona como um lado positivo, mas também como um lado negativo. Por quê? Porque o devedor, ele não pode usufruir das facilidades da coisa. Não é mesmo? Bom, já a hipoteca tem um campo de incidência bastante restrito, porque a hipoteca, ela incide sobre imóveis, navios e aeronaves. E a anticrese? Bom, da anticrese nem se fala, não é mesmo? A anticrese é o direito real de garantia pelo qual o devedor entrega um bem imóvel ao credor para que o credor frua das utilidades dessa coisa imóvel e se pague. Mas a anticrese está em total desuso. Há vários códigos civis mais recentes no mundo ocidental que sequer contemplam a existência da anticrese. Isso acontece com o Código Civil Português de 1966,
o Frederico estava me corrigindo, 67, o Código Civil Português 67, e outros códigos, e até mesmo no nosso projeto do Código Civil brasileiro, que se encontra tramitando no Senado, no Congresso Federal. Não há mais anticrédito. Bom, mas esses 3 instrumentos de garantia, eles têm se mostrado insuficientes para os negócios jurídicos. Então, a necessidade dos negócios jurídicos fez com que surgissem outros direitos reais de garantia, entre os quais a alienação fiduciária, que é o nosso tema de hoje. É o tema da nossa conversa de hoje. Bom, a alienação fiduciária, como negócio fiduciário, existe há muito tempo, existe desde o direito romano. Mas ela surgiu legislativamente no Brasil com o Decreto-Lei 911, aliás, com a Lei de Mercado de Capitais, a Lei 4.728, né, de 65, não é isso? Mas ela, evidentemente, já existia antes, como eu disse, desde o direito romano. Se nós fizermos uma análise, um apanhado legislativo da alienação fiduciária, eu acho que nós poderíamos extrair disso um conceito, para analisarmos esse conceito e, em seu desenvolvimento, verificarmos aí quais são os aspectos relevantes desse direito de garantia, que é a alienação fiduciária. Então, eu acho que, após essa análise, nós poderíamos dizer o seguinte, que a alienação fiduciária é a transferência ao credor do domínio e posse indireta sobre uma coisa, independentemente de sua tradição, em garantia do pagamento de obrigação, resolvendo-se o direito do adquirente com a solução da dívida garantida. Como eu disse, é um conceito didático, por isso extenso. O que, em primeiro lugar, nos chama a atenção nesse conceito é a transferência ao credor do domínio e posse indireta. Há pouco, falando sobre o penhor e sobre a hipoteca, nós não falamos em transferência de domínio, não é mesmo? No penhor, há a transferência da coisa. O devedor entrega a coisa ao credor, mas continua dono da coisa. Na hipoteca, sequer entrega há apenas um destaque do bem imóvel no patrimônio do devedor, de modo que no futuro, esse bem imóvel seja objeto da penhora, no processo de execução movido pelo credor ao devedor. Então, a anticrédito vamos deixar, né? Não vamos falar nela. Não, vamos devagar. Então, vejam, vamos falar só do penhor e da hipoteca. Deixa a anticrédito para lá, porque ela requiescam que passem, não é isso? Então vejam o seguinte, no penhor e na hipoteca não há transferência de domínio. E neste direito, que é um direito de garantia, há a transferência do domínio. O devedor, ele é devedor alienante, porque ele se despoja do domínio. E o credor é um credor adquirente, porque ele, em virtude da constituição desse direito de garantia, ele se torna titular do domínio sobre a coisa. Esse aspecto é importantíssimo, e daqui a pouco nós voltaremos nele, e eu acho que é a parte mais importante da alienação fiduciária aos senhores, porque é daí que nasce a necessidade do registro da alienação fiduciária no registro de títulos e documentos. Vamos ver daqui a pouco que é desse argumento que vem a necessidade do registro. Daí a importância, principalmente aos senhores. Importância a todos, mas aos senhores em particular. Bom, dessa conceituação, nós percebemos também que a alienação fiduciária tem um caráter condicional. Há a previsão
de um fato futuro e incerto, que é o pagamento. O que se espera é que o devedor pague o credor. E esse fato é da maior importância, muito mais importância do que o pagamento nas outras obrigações. O pagamento é a forma, é a melhor, dizia um professor meu, é a melhor das formas de extinção das obrigações, não é isso? Porque é uma forma natural da extinção das obrigações. E na alienação fiduciária não é só isso. Não é só uma forma de extinção das obrigações. Por quê? Porque com o pagamento há uma reversão do domínio. No momento da constituição da alienação fiduciária, o devedor, ele aliena o bem ao credor. Não é isso? E no momento do pagamento, ele recupera o domínio, fazendo com que o credor perca o domínio que teve. Se for para mim, diz que eu não posso atender, que estou ocupado, viu? O devedor... Ele faz o pagamento. Onde é que ele faz? Sim. Então veja o seguinte, há uma reversão do domínio. O que apita aí? Há uma reversão do domínio, não é mesmo? Durante o contrato, o credor, ele teve amplamente o domínio da coisa. Eu não sei. É de Cascavel, isso eu não sei. Bom, vamos lá, pessoal, vamos tentar continuar assim, vai. Essa condição a que se subordina a alienação fiduciária é uma condição resolutiva, não é? Resolutiva por quê? Porque ela resolve o domínio, ela extingue o domínio do credor. Ele permanece com o domínio até o pagamento. Havendo o pagamento, que é aquele fato futuro, incerto e por isso condicional, resolve-se o domínio, ele perde o domínio para o devedor. Bom, para os senhores há um aspecto muito importante aí. Por quê? Porque tratando-se de uma condição resolutiva, o pagamento, ele por si só causa a resolução do domínio do credor, independentemente da averbação no registro da averbação do pagamento no registro de títulos e documentos. A averbação é necessária para dar publicidade, mas independentemente dela, há a resolução do domínio, quer dizer, há aquele retorno das partes ao momento anterior da constituição do contrato. Então, a averbação, ela tem caráter meramente declaratório, ela não tem caráter constitutivo. Bom, para melhor compreensão aqui da alienação fiduciária, vamos falar um pouco sobre os caracteres da alienação fiduciária, né? O que é esse contrato? Bom, em primeiro lugar, é certo que a alienação fiduciária é um contrato bilateral. Os contratos podem ser unilaterais ou bilaterais, independentemente do número de pessoas envolvidas, no contrato. O contrato unilateral não é um contrato de uma pessoa só. É um contrato em que apenas uma das partes tem obrigações. E no contrato bilateral, todas as partes têm obrigações. O contrato unilateral, por excelência, é a doação pura e simples. Então, a alienação fiduciária é um contrato bilateral. Ambas as partes têm obrigações. Bom, sem dúvida alguma é um contrato oneroso. Por que é um contrato oneroso? O preço é essencial ao contrato. Não é mesmo? Há pouco nós falamos que a alienação fiduciária
ela depende de um fato futuro incerto, qual seja o pagamento. Pagamento do quê? Pagamento do preço. Então, o preço é essencial à alienação fiduciária e daí decorre que se trata de um contrato oneroso. Bom, a alienação fiduciária é um contrato acessório. Ela não existe por si só, não é? Há o pagamento por quê? É um típico contrato de financiamento de aquisição de bem, não é? Então é um contrato acessório, é uma garantia acessória de outra principal. E, finalmente, é um contrato formal. Por quê? Exige que o pacto seja instrumentalizado. Nós temos entre nós contratos meramente consensuais, né? Contratos de solo consenso, né? Contratos que se aperfeiçoam apenas com o consenso, apenas com a vontade das partes, independentemente de qualquer outra coisa. A alienação fiduciária é um contrato formal porque exige instrumento público ou instrumento particular, né? Mas exige um instrumento. Bom, dito isso, que a alienação fiduciária é um contrato bilateral, oneroso, acessório e formal, vamos fazer assim, vamos fazer alguma análise dos requisitos da alienação fiduciária. Bom, em primeiro lugar, quanto às partes, exige-se das partes a capacidade genérica para a vida civil, ou seja, a capacidade de gozo. E quem tem capacidade de gozo? Né? Em princípio, quem tem capacidade de gozo? Tem toda a pessoa humana. Toda a pessoa humana, independentemente da sua capacidade de fato, né, tem capacidade de gozo. Então, para ser parte no contrato de alienação fiduciária, em princípio, é preciso ter capacidade, só se exige a capacidade de gozo, que é a capacidade para todos os atos da vida civil, a capacidade geral para todos os atos da vida civil. Então, nesse sentido, os incapazes podem contratar alienação fiduciária, apenas serão representados ou assistidos. A pessoa jurídica pode contratar, será representada por seus representantes legais. Mas quanto à pessoa, quanto à pessoa do credor adquirente, há uma discussão interessantíssima na alienação fiduciária. A alienação fiduciária, como eu disse no começo, surgiu entre nós através da Lei 4.728 de 1965. Ela veio disposta no artigo 66 dessa lei. Essa lei é a Lei de Mercado de Capitais. E o que se pretendeu com a criação da alienação fiduciária na Lei de Mercado de Capitais foi criar um instrumento para atender a política de crédito específica dos valores mobiliários. Então, vejam, por ela ter surgido na Lei de Mercado de Capitais, alguns, logo após o advento da Lei 4.728, passaram a entender que apenas as sociedades financeiras poderiam figurar como credor adquirente no contrato de alienação fiduciária, com garantia de alienação fiduciária. Então, era um contrato restrito às sociedades financeiras. Essa posição ela foi inicialmente defendida com o imenso brilho de sempre do ministro Moreira Alves. E como em geral, como quase sempre, ou como sempre, acontece quando o ministro Moreira Alves defende alguma tese, ela saiu a vencedora, né? Saiu a vencedora no Supremo Tribunal Federal, e o Supremo Tribunal Federal passou a entender que a alienação fiduciária, ela se aplicava, ela era lícita apenas quando constituída por sociedades financeiras. E o argumento básico para isso é de que a alienação fiduciária surgiu na Lei de Mercado de Capitais. Isso. Bom,
Mais recentemente, o próprio ministro Moreira Alves reviu o seu entendimento e passou a admitir a alienação fiduciária para qualquer sociedade bancária, não apenas as sociedades financeiras. Então, sociedade financeira em sentido amplo. Há um acórdão interessantíssimo do Superior Tribunal de Justiça a respeito disso, que tem uma ementa bastante significativa. Eu até me permito, por isso, ler essa ementa do STJ, que é bem recente. A jurisprudência predominante, inclusive a do Pretório Excelso, consolidou o entendimento segundo o qual qualquer instituição financeira em sentido amplo, entre as quais as entidades bancárias que não são sociedades financeiras, pode utilizar-se da alienação fiduciária para a garantia de seus financiamentos concedidos. Esse entendimento, quanto à alienação fiduciária, reformulou o anterior para liberar a restrição que o fazia aplicável tão somente às operações das sociedades financeiras. Bom, essa discussão a respeito dessa qualificação especial do credor adquirente também ocorreu quanto aos consórcios. E, em princípio, não se admitiu, mas depois passou-se a admitir que os consórcios figurassem nos contratos de alienação fiduciária como credor adquirente. Hoje há até em São Paulo uma súmula do primeiro Tribunal de Alçada Civil, que é quem julga essa matéria, admitindo a alienação fiduciária contratada por consórcio. Há também, na jurisprudência, algumas decisões no sentido de que a alienação fiduciária é possível a qualquer pessoa, não apenas às sociedades bancárias, como dizem o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça. Bom, então nós estamos vendo o quê? Que há três posições, né, de uma maneira mais simples, né, há três posições a respeito disso. A primeira, radical, entendendo que restritiva, entendendo que a alienação fiduciária, ela somente é lícita quando contratada por sociedade financeira. A outra também radical, mas num sentido amplo, geral e restrito, entendendo que qualquer pessoa pode contratar alienação fiduciária. E uma terceira, intermediária, entendendo que a alienação fiduciária pode ser contratada por qualquer financeira em sentido amplo, quer dizer, qualquer entidade bancária, não apenas as sociedades financeiras, restritivamente. No momento, essa posição intermediária é a vencedora nos nossos tribunais. Há ilustres manifestações em sentido contrário, mas no momento o Superior Tribunal de Justiça, que é quem diz a última palavra nessa matéria, por se tratar de matéria infraconstitucional, o Superior Tribunal de Justiça diz que essa posição intermediária é a correta. Bom, vamos falar alguma coisa agora sobre o objeto da alienação fiduciária. Estou muito atrasado. Bom, em primeiro lugar, é preciso que a coisa, objeto da alienação fiduciária, seja móvel, não é? E essa foi uma opção do próprio legislador, porque está na lei isso. A alienação fiduciária em garantia transfere ao credor o domínio resolúvel e a posse indireta da coisa móvel alienada. Então é preciso que a coisa seja móvel. Os imóveis estão fora do contrato de alienação fiduciária. O parágrafo 2º do artigo 1º do Decreto-Lei 911 diz o seguinte: se, na data do instrumento de alienação fiduciária,
o devedor ainda não for proprietário da coisa, objeto do contrato, o domínio fiduciário desta se transferirá ao credor no momento da aquisição da propriedade pelo devedor, independentemente de qualquer formalidade posterior. Bom, a hipótese prevista na lei é de que, por ocasião do contrato, o devedor alienante ainda não tenha a condição de proprietário, ele ainda não tenha o domínio da coisa, por ocasião do contrato. Mas ele irá adquirir a coisa logo após o contrato. Bom, então há o contrato. Por esse contrato ele transfere ao credor adquirente uma coisa que ele ainda não tem. Então, em seguida, ele adquire a coisa e automaticamente ele passa o domínio e a posse indireta. Por que a posse indireta? Porque ele fica com a posse direta da coisa. É ele quem frui das utilidades da coisa, das utilidades imediatas da coisa, não é? Então ele passa imediatamente, ele passa ao credor adquirente o domínio que ele acabou de adquirir, independentemente de qualquer outra formalidade. Bom, em razão desse dispositivo, houve uma discussão veemente acerca da possibilidade de também se utilizar da alienação fiduciária em garantia sobre coisas já integrantes do patrimônio do devedor. Porque vejam, como esse dispositivo que eu li diz que se na data do instrumento de alienação fiduciária o devedor ainda não for proprietário da coisa, alguns passaram a entender que somente nesses casos é que poderia haver alienação fiduciária. A alienação fiduciária, diziam essas pessoas, é um contrato típico de financiamento. Então, o credor entrega dinheiro ao devedor para que o devedor adquira uma coisa que ainda não tem. E, ao adquirir, imediatamente transfere o domínio ao credor. Né? Bom, encurtando a história, houve uma grande discussão sobre isso, mas discussão essa que está ultrapassada em virtude de uma súmula do Superior Tribunal de Justiça a respeito, a súmula 28 do Superior Tribunal de Justiça. Eu quando tenho a excelente oportunidade de conversar sobre todos esses temas, e mesmo quando escrevo, acho que alguns aqui já me conhecem, não é? Dos meus trabalhos em direito imobiliário, eu evidentemente não sou nenhum jurista, nem teria condições de ser. Esses trabalhos são trabalhos apenas didáticos, são trabalhos, eu digo sempre, informativos. E, aliás, é significativo por isso que todos os meus trabalhos têm o título de notas sobre. Né? Então, eu tenho um trabalho, notas sobre penhor, notas sobre hipoteca, notas sobre enfiteuse, não é isso? Então, esses trabalhos, dado esse caráter didático, eu tenho uma preocupação muito grande em dizer qual é a posição dos nossos tribunais. Porque é isso que importa. Muito sinceramente, não importa o que eu digo, importa o que os tribunais dizem, não é mesmo? Então, é por isso que eu sempre insisto nisso, na posição dos tribunais. E eu poderia aqui falar durante 1 hora sobre essa discussão que houve a respeito desse aspecto do contrato de alienação fiduciária, mas eu encurto dizendo, hoje há uma súmula do Superior Tribunal de Justiça, a súmula 28, que diz que o contrato de alienação fiduciária em garantia pode ter por objeto bem que já integrava o patrimônio do devedor. Então, olha como se dizia em Roma, Roma locuta, causa finita, né? O Superior Tribunal de Justiça disse, acabou a discussão. Disse, está dito. Vamos passar para outro e vamos ter em mente, com certeza, que a alienação fiduciária pode incidir, pode ter como objeto um bem que já integrava o patrimônio do devedor. Então, vejam, há financiamento, há entrega do dinheiro do credor ao devedor, mas esse dinheiro não será empregado necessariamente para a aquisição daquele bem. A respeito ainda do objeto da alienação fiduciária, seria interessante dizer que
a alienação fiduciária pode recair sobre coisas fungíveis e, não sei, consumíveis. As coisas fungíveis, como todos nós sabemos, são as coisas que podem ser substituídas por outra da mesma espécie, qualidade e quantidade, né? A contrário senso, as coisas infungíveis não podem ser substituídas por outras da mesma espécie, qualidade e quantidade. Não há, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite amplamente, houve também uma discussão sobre isso, mas admite amplamente a constituição de alienação fiduciária sobre coisas fungíveis. O que não se admite é que ela seja constituída sobre coisas fungíveis, mas do estoque do devedor. Não é? Por quê? As coisas de estoque são coisas consumíveis. Por que consumíveis? Consumíveis para o seu dono. O comerciante, ele pode até vender coisas inconsumíveis, mas para ele são consumíveis, porque são do estoque dele. Ele precisa fazer circular o seu estoque para viver. Não é verdade? Bom, um aspecto marcante da alienação fiduciária, como eu disse no começo, né, que diferencia esse direito real de garantia dos demais direitos reais de garantia, está na transferência do domínio e da posse indireta da coisa ao credor. Nos outros direitos reais de garantia, evidentemente, isso não acontece, né? Nós já vimos isso. No penhor, há apenas a entrega da posse, da coisa. Na hipoteca, há a separação da coisa no patrimônio do devedor, mas não há transferência de domínio. Esse é o elemento marcante da alienação fiduciária. Então, o que acontece? A alienação fiduciária, então, é um negócio translatício da propriedade. Há a transmissão da propriedade, não é mesmo? Quando se constitui a alienação fiduciária, o devedor transmite não apenas a posse da coisa, ele transmite o domínio, ele deixa de ser o proprietário da coisa, ele se despoja do mais amplo dos direitos reais, né? Que é o direito de propriedade. Então, a alienação fiduciária é um negócio translatício da propriedade. Ora, mas no direito, a alienação fiduciária é um contrato translatício da propriedade. Mas, puxa, no direito brasileiro, contrato transmite propriedade? Não. No direito brasileiro, não é o contrato quem transmite a propriedade. Diferentemente de outros sistemas, no Brasil, nós exigimos algo mais além do contrato para a transmissão da propriedade. Então, o que se pode é intencionar, através do contrato, a transmissão da propriedade, mas não, através do contrato em si, transmitir a propriedade. Por exemplo, quanto às coisas móveis, o que transmite a propriedade não é o contrato, ou o contrato de doação, ou o contrato de permuta, ou a compra e venda. Não é o contrato em si. Quanto às coisas móveis no direito brasileiro, o que transmite a propriedade é a entrega da coisa. É a tradição da coisa, né? Tradire, tradere, é a passagem. Tradere, traduire é passar, né? Daí tradução. Tradução de uma língua a outra, passar de uma língua a outra, tradição, entrega, a passagem da coisa de um senhor a outro senhor. Então, as coisas móveis no Brasil, para serem transmitidas, elas exigem a tradição além do contrato. A tradição torna visível. Aí está o segredo da função dos senhores. A entrega, ela dá publicidade ao contrato. Porque nós aqui, eu e o Zé Maria, podemos contratar
a venda e compra de uma coisa móvel e não falarmos a ninguém. Não é? Como isso se tornará público? Se tornará público no momento da tradição, no momento da entrega. Então, é a tradição que marca a transferência da propriedade, não o contrato. Quanto às coisas imóveis, isso aí nós podemos ver isso mais facilmente. Por quê? O que transmite a propriedade imobiliária no direito brasileiro é o contrato? Não. Muitos que estão aqui são registradores imobiliários e sabem muito bem, não é? Não é o contrato quem transmite a propriedade, é o registro. Por quê? Porque enquanto nas coisas móveis, a tradição, a entrega, ela torna o contrato conhecido por todos, ela dá visibilidade ao domínio. Nas coisas imóveis, o que dá visibilidade ao domínio é o registro. Então vejam que eu não estou falando tudo isso de graça, não é? Então vejam que eu comecei lá traçando uma distinção entre os direitos reais, os outros direitos reais, com a alienação fiduciária, e qual é essa distinção fundamental? É que há a transferência do domínio. Não é isso? E aí depois nós verificamos, analisamos o contrato de alienação fiduciária e vimos então que um elemento essencial à alienação fiduciária é o quê? A transferência do domínio. E agora nós estamos dizendo que no direito brasileiro o contrato em si não basta para transferir o domínio. Muito bem, então, na alienação fiduciária, nós vamos... O que fez o legislador para dar visibilidade a essa transferência do domínio? Ele, ciente de que no direito brasileiro é preciso dar visibilidade ao domínio, determinou o registro do contrato no registro de títulos e documentos. Né? Então, não foi uma opção do legislador, porque ele aquele dia acordou pensando que os senhores registradores de títulos e documentos precisavam trabalhar. Né? Não foi isso, não. Há uma função importantíssima para o registro da alienação fiduciária no registro de títulos e documentos. Essa posição, esses argumentos, ditos assim, de um modo didático, me parecem bastante claros e me parecem que, evidentemente, procedentes. Mas algumas pessoas têm dificuldade no entendimento disso. Cuidando-se de alienação fiduciária de veículo automotor, a lei determinou que a alienação, que o ônus constasse também do certificado de propriedade. Isso não significa, em hipótese alguma, que a anotação no certificado de propriedade do veículo automotor da existência da alienação fiduciária baste para dar visibilidade ao domínio. Não é? É preciso o registro, no registro de títulos e documentos, previamente. A respeito disso, há até mesmo uma decisão recente do CONTRAN, do Conselho Nacional de Trânsito, publicada há uns 2 meses, não é isso? Publicada em agosto, publicada em agosto, dizendo que para a inscrição do gravame da alienação fiduciária no certificado de registro de veículo automotor, os DETRANs devem exigir o respectivo contrato devidamente registrado no registro de títulos e documentos. Bom, sobre o valor do contrato da alienação fiduciária, esse é um aspecto importante aos senhores, né? Eu não conheço as tabelas de emolumentos de outros estados, mas no estado de São Paulo disse que esse valor deve ser, que os emolumentos devem ser calculados sobre o valor do saldo devedor do contrato.
E esse entendimento de São Paulo está de acordo com uma decisão, eu conheço uma única decisão a respeito, também do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que, nas ações derivadas de alienação fiduciária, o valor da coisa é o correspondente ao do débito contratual. Finalmente, sobre o local do registro. O parágrafo 1º do artigo 1º do Decreto-Lei 911 de 69, que, como vocês sabem, é hoje, o Decreto-Lei 911 de 69 reformulou o artigo 66 da Lei 4.728, né, alterando a sistemática da alienação fiduciária. Bom, o parágrafo 1º diz que a alienação fiduciária somente se prova por escrito e seu instrumento público ou particular, qualquer que seja o seu valor, será obrigatoriamente arquivado por cópia ou microfilme no registro de títulos e documentos do domicílio do credor. Pois bem, esse dispositivo, ele deve ser interpretado à luz do artigo 130 da Lei 6.015, do artigo 130 da Lei de Registros Públicos. E o artigo 130, da Lei de Registros Públicos diz que o artigo 130 está no título 4º, relativo ao registro de títulos e documentos. Dentro do prazo de 20 dias da data da assinatura pelas partes, todos os atos enumerados nos artigos 127 e 129, e no 129 está o contrato de alienação fiduciária, serão registrados no domicílio das partes contratantes e, quando residam estas em circunscrições territoriais diversas, far-se-á o registro em todas elas. Bom, não há dúvida, alguém poderia dizer que o Decreto-Lei 911 é uma lei especial em relação à Lei de Registros Públicos, porque a Lei de Registros Públicos é uma lei geral relativamente aos registros. Mas há um aspecto fundamental, que a Lei de Registros Públicos é posterior ao Decreto-Lei 911. Esse foi o entendimento, antes que alguém discorde. Esse é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça. Há 2 acórdãos a respeito disso, publicados na Revista dos Tribunais 648-117 e na Revista Forense 322-240, no sentido de que os contratos de alienação fiduciária, cujas partes residam em circunscrições territoriais diversas, para terem eficácia, devem ser registrados nos 2 registros de títulos e documentos, e não apenas no registro, na circunscrição territorial do credor, como diz o parágrafo 1º do artigo 1º do Decreto-Lei 911. Bom, eu procurei traçar aqui procurei pensar alguma coisa desse Instituto de Alienação Fiduciária, sobre o qual há tratados, não é? Então, em 1 hora seria impossível falar sobre alienação fiduciária. Há aspectos de imensa relevância, como o caso, por exemplo, da prisão do depositário infiel, cujo depósito decorra da alienação fiduciária, que não me parece conveniente. É claro que nós poderíamos até conversar a respeito disso, mas nem me pareceu conveniente abordar aqui, porque, apesar de interessante, de ter um interesse geral, eu creio que aos senhores aqui nesse nosso congresso não importaria. Eu apenas, sobre essa questão da prisão do depositário infiel, eu apenas lembro uma grande coincidência que houve. Eu recebi esse convite tão gentil para vir aqui
conversar com os senhores, e exatamente hoje, quinta-feira, o Supremo Tribunal Federal está julgando a constitucionalidade da prisão do depositário infiel, cujo depósito decorra da alienação fiduciária. Então, essa é uma decisão que nós só teremos hoje à tarde, né? As sociedades financeiras estão esperando isso com muita apreensão, mas, como eu disse, eu acredito que seja um assunto interessante, mas que não teria muito cabimento aqui no nosso Congresso. Tramita no Senado Federal um projeto de lei apresentado pelo senador Romeu Tuma, de São Paulo, que institui o Registro Nacional de Propriedade de Veículo Automotor e dá outras providências. Os senhores devem saber desse projeto, mas eu me vejo na obrigação de noticiá-lo. Esse projeto que institui o Registro Nacional de Propriedade de Veículo Automotor, ele cria esse registro no âmbito do Registro Civil das Pessoas Naturais. Então, ele subtrai essa função do registro de títulos e documentos, né? É um projeto, como vocês veem, dá maior importância para os senhores. E até... E até o colega dos senhores, o registrador do Pará, né, o Sherman, eu não o vejo aqui. É que você ficou no fundo. Ele talvez até tivesse a oportunidade, ele tem alguma experiência a respeito desse projeto. Ele teve uns contatos muito importantes sobre a tramitação desse projeto, e ele talvez até pudesse nos dar preciosas informações sobre isso, e que fosse até motivo para conversarmos a respeito. Bom, senhores, evidentemente que nós estamos aqui com o intuito de nos debruçarmos sobre a alienação fiduciária, o que já foi muito bem feito pelo doutor palestrante. Estamos apenas para prestar um depoimento daquilo que ocorreu em Belém do Pará. Inclusive, um dos motivos da minha presença, evidentemente, além do prazer de estar junto de todos vocês, do Civieiro, desde que somos fundadores também do IRTD-PJ, somos participantes da diretoria atual com muita honra, e a nossa intenção é, pura e simplesmente, prestar um depoimento. Em primeiro lugar, eu acho que o projeto de lei apresentado pelo Sua Excelência, desembargador Décio Antônio Erpen, ataca frontalmente a especialidade de registro de títulos de documentos, porque nós temos na alienação fiduciária, na reserva de domínio e no penhor o principal sustentáculo dos registros de títulos de documentos. No momento, como o doutor ainda há pouco se referiu, no momento que o projeto está sendo apresentado subtrai este ato registral dos registros de títulos de documentos, entendo eu que isso vai determinar um prejuízo significativo do registro de títulos de documentos de uma maneira geral. Bom, eu não acumulo nem tenho outros anexos. Tenho em Belém do Pará, temos 2 ofícios de registro de títulos de documentos e evidentemente, o registro da alienação fiduciária constitui-se num registro, num ato registral importante para nós. Eu gostaria de citar, eu não sei se vocês já tiveram vistas, ao projeto do Dr. Erpen, desembargador Erpen, mas eu marquei aqui alguns aspectos importantes que eu acho que seria oportuno citar. Ele informa logo no artigo 2º que os serviços concernentes a essa lei, competente exclusivamente, o termo é este,
aos registros civis das pessoas naturais, que passam a denominar-se de registro civil das pessoas naturais e de veículos automotores. O termo usado é de exclusividade, a competência registral é de exclusividade do registro civil de pessoas naturais, o que realmente confirma a afirmação do palestrante de que, de nós, registro de títulos e documentos está subtraindo-se um ato registral da maior relevância. Em oportunidade anterior, inclusive até recebendo um subsídio da doutora Léa Portugal, ela informa que no direito português, até pela sua especificidade, esse registro é da competência do registro de títulos e documentos, é do registro mercantil. Não tem nenhuma relação com o registro civil de pessoas naturais, com todo respeito àqueles que têm nos seus anexos o registro civil de pessoas naturais. E algumas pessoas aqui estão pensando equivocadamente de que vão acumular, na realidade, dois registros. Um, da alienação fiduciária no registro de títulos e documentos, como já é feito atualmente, e outro, com o novo registro criado pelo projeto de lei, no registro civil de pessoas naturais, o que eu entendo como um equívoco bastante grande. Porque, como já foi esclarecido, inclusive lido, aqui o artigo 2º transfere a exclusividade do registro da alienação, não só da alienação fiduciária, como também da reserva do domínio e do penhor para o registro civil de pessoas naturais. E eu entendo que a especificidade desse registro é muito mais afeta ao registro de títulos e documentos. Eu tenho aqui, particularmente, algumas interpretações no que tange a questão que também foi abordada a despeito do domicílio do credor. Mesmo porque o usual, aquilo que tem sido praticado, é considerar o domicílio do credor. E o domicílio do credor, normalmente, é utilizado pelas instituições financeiras, o domicílio das matrizes bancárias, que convenhamos, com todo respeito aos colegas de São Paulo, 90% delas têm sua sede em São Paulo. Então, eu acho, particularmente, que muita coisa tem que ser corrigida no tocante a esta matéria, mas eu gostaria de alertar de que o acompanhamento desse projeto, inclusive através do próprio Instituto de Registro de Títulos e Documentos, eu acho que o Instituto deve abraçar esta causa como uma causa importante, a exemplo, inclusive, de outras que já ocorreram, como nós já tivemos o caso da lei comercial, que foi editada, transferindo uma conotação de que as juntas comerciais têm competência do registro de sociedades comerciais ou afins, o que dá uma amplitude extremamente grande, inclusive independente do seu objeto, e que isso tem trazido problemas de toda a monta para os registros civis de pessoas naturais, porque não parar já há muito tempo. Agora, recentemente, depois da edição desse diploma legal, o São Paulo também está tendo problema do registro de sociedades civis nas juntas comerciais, que particularmente entendemos não tem a menor competência para tal ato registral. Então, eu gostaria também de transferir a minha experiência de Belém, que nós tivemos em Belém uma visita do desembargador Hermes, em que ele, dentre outros assuntos, abordou o projeto que está sendo encaminhado à Casa Legislativa. Dentre outras coisas, houve uma afirmação de Sua Excelência de que não havia um registro, hoje, no direito brasileiro, não havia um registro para veículos automotores. Como se tratava de uma palestra, eu entendi de que eu estava ali como apenas uma pessoa que devia escutar, concordasse ou não. Mas o certo é que no final da palestra, ele deu margem a questionamentos. E eu perguntei a ele se, no entendimento da Sua Excelência, o Decreto 911, que regula a alienação fiduciária, já não contemplava o registro de veículos automotores.
Eu quero, como testemunha, inclusive, que isso é um depoimento, explicar que a resposta do desembargador foi de que ele sabia que as pessoas ligadas aos registros de títulos e documentos tinham uma posição formada contrária ao projeto que estava sendo apresentado, mas que este assunto não estava sendo colocado em discussão. E eu tive que me calar, evidentemente, embora ele tenha aberto a sessão a um questionamento. Eu, particularmente, sou uma pessoa também que participo da NOREG, que é uma instituição criada para acompanhar os trabalhos constitucionais há bastante tempo, antes até, hoje a NOREG, e sei, e tive a oportunidade de acompanhar desde de toda a articulação, toda a movimentação para constituir, ou para conseguir o que conseguimos através da Constituição, no artigo 236, posteriormente na Lei 8.935, que nos regula notários e registradores. Sei que nenhuma lei, absolutamente nenhuma lei, pode ser boa sem que a comunidade interessada participe dela, opinando, transferindo subsídios de alguma forma. Então, eu entendo que aquela pessoa que se propõe a apresentar um projeto de lei não pode fazê-lo sem uma participação efetiva de todas as camadas interessadas na matéria que está sendo tratada. Eu entendo dessa forma, esse era o meu depoimento. Gostaria de alertar a todos vocês. Gostaria de alertar a todos vocês que o momento é agora. Nós precisamos, evidentemente, tomar uma postura frente a isso. E acho que o Instituto é a figura, vamos dizer, mais acertada, mais apropriada para comandar esses trabalhos. Obrigado. Eu agradeço a intervenção do Sherman. Vocês puderam ver, realmente ele está bastante preocupado e com razão. Uma pessoa que atravessa um país praticamente para vir participar deste congresso, certo? E traz esta preocupação. Porque realmente, se passar este projeto que está no Senado Federal, que é o número 274, isto representaria uma queda de 80% aproximadamente nos títulos de documentos, certo? Mas, antes de falar sobre este projeto, eu quero dizer o seguinte, que fiz questão que o Dr. Gouveia viesse falar sobre alienação fiduciária, para dar exatamente, aliás, o Coelho falou que, no fundo, nós, sim, sabemos, tal, mas que estava, assim, digamos, um pouco obscuro, tá? Porque a gente fica, às vezes, naquela discussão com o consórcio, com a financeira, registra porque não registra, a financeira dizendo que não vê a finalidade do registro, nós dizendo que nós aqui tem que registrar, e às vezes não temos muito argumento, chega uma hora que a coisa fica meio complicada. Então, veja bem, eu fiz questão que o Dr. Gouveia viesse trazer, certo? Que é alienação fiduciária, conceito, para que os senhores revivessem, lembrassem de tudo isso daí, porque tudo que ele falou é muito importante. Certo? Veja como é importante todas as colocações que ele fez. Então veja que não é que um dia o legislador acordou e falou, puxa, vamos dar aí uns documentos para o título dos documentos. Não, não é isso. Eu acho muito importante toda a colocação que o Dr. Gouveia fez. Em relação a este projeto de lei, eu não sei, nem todos têm conhecimento, né? É um estudo feito pelo Dr. Erpen, que é corregedor-geral do Rio Grande do Sul. Então, o que acontece? O senhor me permite, quem já sabe, me perdoe, mas eu tenho que fazer um pequeno histórico para quem não conhece, porque tem colegas aqui que nem sabiam desse projeto, acabaram de saber, tenho certeza. Certo? Então, deixa eu dar uma voltinha, resumidamente, só para vocês saberem o que está acontecendo. Então, o Dr. Erpen fez um estudo e está passando para o registro civil das pessoas naturais, o registro dos veículos. Tá? Então, ele institui, através desse projeto, o Registro Nacional de Propriedade de Veículos Automotores. Então, o registro civil passaria a ser registro civil de pessoas naturais e de veículos automotores. Quer dizer, veja, são duas coisas que não dá muito para encaixar.
certo? São coisas diferentes. Eu acho se ele quisesse fazer um registro desse tipo, eu acho que o título dos documentos, que hoje já faz, que hoje já está informatizado para fazer isso, seria, quem sabe, um registro ideal. Né? Não passar para um registro civil que vai ter que se remodelar totalmente. Totalmente. Para quem tem... Doutora Léa, por favor. Por favor. Doutor, parabéns ao governo, parabéns ao tempo dessa maravilha. Eu quero te dar uma parte. Pois não. Eu fiquei muito preocupada com esse registro, estive em Portugal e discuti, como disse o Felmon, com os colegas. Então, um brilhante registrador tem esses móveis, registro mercantil, o Zé Manuel Pinto Martins, do argumento. Criança não se mistura com carros. Eu acho esse argumento. Muito bem. Muito bem. Realmente, olha, falou tudo. Realmente, Léa, qual o nome dele? Brilhante. Criança, não tem sentido. Isso mostra realmente que não tem sentido isso. Nunca passou pela cabeça de ninguém registrar carro. Ele se Não é chama verdade? Manuel Pinto Martins, é registrador de obra e é doutor por Bruxelas em Direito Comunitário. Pois é, mas de uma maneira muito simples, né? Realmente muito simples, esse registrador português disse tudo. Né? Isso foge ao bom senso. Eu tenho uma admiração especial pelo Dr. Décio Erpen. Às vezes me passa pela cabeça até que nós somos amigos, e isso me daria uma honra muito grande. Eu gostaria muito de privar da amizade do Décio, mas me parece que a criação desse registro não tem mesmo sentido. Inclusive, há um aspecto que também é muito importante, que é o caráter centralizador desse registro dos veículos automotores. Isso vai contra a história. Nós atravessamos neste país um momento contra o poder central, né? Um momento de fortalecimento das unidades federativas. E o projeto é extremamente centralizador, criando uma matrícula em Brasília, por exemplo. Né? O projeto faz com que, para o projeto, há uma comunicação imediata, uma comunicação informatizada entre os registros, todos os registros civis do país e o registro central em Brasília. Eu me lembro aqui o Dr. Ulisses Guimarães, ele costumava dizer o seguinte, que partido político, para ser partido político, precisava ter um diretório em Quixinxim. Onde fica Quixinxim? Assim, fica a 4 horas de barco depois de Manaus. Há 4 dias. Há 4 dias de barco depois de Manaus. Quer dizer, como é que é? O oficial do registro civil lá de Quixinxim, né? Será que ele vai também entrar na internet, acessar Brasília? E isso me parece que está um pouco fora da realidade. Doutor Gilberto, por favor. Eu queria, como fez o Xenon, dar um testemunho a respeito da origem desse projeto. Foi criado pelos argentinos, uma ala dissidente dos registradores da propriedade na Argentina, uma entidade que se chama Comitê Latino-Americano de Consulta Registral, da qual eu já fiz parte. E o outro brasileiro era o Décio Erpen, ocorrendo vários anos. E a coisa de uns 6 ou 7 anos, nós remetemos para a Secretaria desse comitê toda a legislação que tivéssemos a respeito de registro, que era para ser distribuído para todos os membros participantes, que nós tivéssemos um conhecimento de toda a legislação da América do Sul. E o Uruguai mandou a legislação disciplinando o registro dos veículos automotores. Bom, em primeiro lugar, que o Uruguai é do tamanho do Paraná, do tamanho de São Paulo. Em segundo lugar, que o Uruguai é estatizado. E já naquela ocasião o Décio manifestava, não, é uma forma de salvar o registro civil. E nós... Eu tenho um profundo respeito pelos oficiais do registro civil. Eu acho que, efetivamente, eles são os próprios registradores.
Mas nós temos que encontrar outra solução para melhorar a vida deles. Certo. Agora, não me preocupa quem se ganha aqui e ganha lá. O que me preocupa é como cidadão, não é nem como estudioso do direito. Eu tenho a pretensão de conhecer o Brasil inteiro. Não conhecer no sentido sociológico, mas registrariamente acho que conheço o Brasil inteiro. E eu fiquei me perguntando o seguinte: eu tive, por exemplo, em Rondônia, eu tive em Vilhena, fiquei lá uma semana com todos os titulares de notários registradores daquele estado há uns 2 anos atrás. Será que nós não sabemos que 70% dos registros civis do Brasil não tem sequer máquina de escrever, que fazem tudo à mão ainda? Como é que nós vamos dar a eles que não tem nenhuma estrutura, o direito de consequência, a obrigação de expedir o certificado de propriedade, fazendo as transmissões? Então me preocupa como cidadão. Agora, um outro problema em relação a isso é a preocupação nós brasileiros eram o macaquismo no americano. Tudo que era bom para os Estados Unidos era bom para o Brasil. Agora nós estamos assim, vem lá do Rio Grande do Sul, que tudo que é bom para a Argentina é bom para o Brasil. Apresentaram um projeto, estão apresentando um projeto para criar no Brasil a reserva de prioridade para os imóveis, macaquismo da Argentina também, que já foi implantado por provimento do Rio Grande do Sul. Agora, o problema do Polícia Civil, eu perguntaria, se não, eu não conheço, não me lembro do projeto, já vi, mas não lembro. Como é que nós faremos numa cidade como São Paulo, que há 54 registros civis? Qual deles onde eu vou levar a papelada para passar o meu carro para o Frederico? No domicílio, no registro civil que correspondeu ao domicílio do comprador. Se eu só morar nas Perdizes, é no registro civil das Perdizes, por exemplo. Eu digo que se eu comprar um carro na capital de São Paulo, mas eu morar em Americana, eu vou registrar em Americana. E aí eu tenho um documento de registro, uma placa de outro município. Sabe, está faltando um bom senso. Eu quero dar alguma coisa, algum alento ao registrador civil. Mas nós não podemos, primeiro, abandonar a tradição brasileira, violentar a federação, para importar um macaquismo que não nos convém e não nos interessa. Aliás, a justificativa diz que isso é cópia que vem da Argentina, mas eu estive em Mar del Plata, num congresso de direito societário, e tive, já que estava lá, acabei adquirindo 5 ou 6 livros sobre registro automotores e fui ver como é que faz na Argentina, porque aqui está tudo baseado que é direito argentino. Então eu fui ver, peraí, não é bem o que está aqui. O registro lá é feito na municipalidade, é na prefeitura, não tem nada a ver. Então veja bem, que com esse projeto do Dr. Erpen, sou amigo dele e tal, não tenho nada pessoal, hein, pelo amor de Deus, certo? Eu acho que isso aqui não tem condição de funcionar no Brasil, certo? Quem sabe o Dr. Gilberto diz, um paísinho pequenininho e tal, no Uruguai pode funcionar, tá? Não tem a mínima condição. Então, estamos correndo um sério risco que qualquer deputado que veja que na Argentina é a municipalidade, me entre com uma emenda passando os registros dos veículos para as prefeituras. E é muito simpático isso para os deputados, porque todos os deputados que estão lá, mas são prefeitos. E isso seria uma arrecadação boa para a prefeitura. Entende? Então, o começo pode ser para ajudar o registro civil, o objetivo era esse, certo? Só tenho amigos no registro civil, não tenho nada contra o registro civil, eu acho que realmente é das 5 especialidades a mais sofrida de todas. No estado de São Paulo nós conseguimos contornar a coisa, dando reconhecimento e autenticação de firma para eles. Foi uma maneira, mas de coisas que eles podem fazer. Por quê? Aqui nós temos, os senhores vão tomar conhecimento, quem não conhece, alguns artigos que eu acho que não tem a mínima condição. Aqui seria o seguinte, a pessoa adquire o veículo, né, como eu disse, o registro civil das Perdizes, tá? É obrigado a levar nesse registro civil. Esse registro civil vai se comunicar com uma central que vai ser criada em Brasília, tá? Para perguntar se aquele veículo não está alienado, não tem problema nenhum. A central responde, pode registrar. Ele registra e imediatamente comunica a Brasília de novo, dizendo, este carro está alienado. Minha gente, espera um pouquinho. O Dr. Gilberto tem registro civil que não tem máquina de escrever. Na capital do estado de São Paulo tem um registro civil que não tem telefone.
Eu quero saber como é que essa comunicação vai ser feita, se é sinal de fumaça, como é que é, para quem não tem telefone, como é que nós vamos fazer isso? Veja, não tem execução isso daqui. E olha, os próprios colegas do Registro Civil já, confesso que não tem. Afinal, eu sou presidente de uma associação serventuária do Estado, conheço todos os registros civis praticamente de São Paulo, não tem como executar. Logicamente, isso aqui, eles pensam em fazer algumas das alterações em cima disso, tá? Porque se como está, nem eles têm condição. E eu agora queria só levantar um problema para... Eu sei que nós temos títulos documentos com anexo do registro civil em alguns estados, certo? E quero levantar, até para quem só tem o registro civil, o seguinte: todos sabem que nos DETRANs há verdadeiras quadrilhas trabalhando junto aos DETRANs, mas pessoas que jogam pesado, pessoas que vão lá para corromper delegado, tá? Há verdadeiras quadrilhas atuando, tá? Junto aos DETRANs, para liberar veículos. Em São Paulo mesmo, volta e meia nós temos, agora na troca de governo que nós tivemos, descobriram um monte de maracutaia dentro do DETRAN. Então vejam bem, são pessoas, tá, que estão acostumadas, tá, são delegados. Agora imagine, essas quadrilhas elas vão se transferir dos DETRANs para o registro civil, porque vai ser o registro civil que vai liberar o carro. Ele vai alienar e ele vai liberar. Veja bem, o registrador de registro civil, certo? Se isto passa, ele perde o sossego pro resto da vida. Ele deve ter uma segurança no cartório dele máxima. Os funcionários deles, todos, serão assediados por propostas de propina de todos os tipos. Essas quadrilhas estão especialistas nisso. Estão atuando no DETRAN, elas vão simplesmente se deslocalizar para 8.000 registros civis que nós temos no Brasil. Certo? Então, realmente, eu não sei se isto vai ajudar o registro civil ou se vai afundar o registro civil. Porque um de registro civil que tiver que pagar um veículo, quem sabe seja todo o patrimônio que ele juntou. E hoje, com 8.935, e o doutor Gilberto vai falar sobre isso, a responsabilidade é objetiva. Não adianta dizer, o titular, olha, quem fez a falcatrua foi o meu escrevente. Não, senhor. O senhor paga. Entende? Então, eu não sei se o doutor Erpen, ao tentar ajudar o registro civil, quem sabe vai afundar de vez. Certo? Eu tenho alguns colegas que vocês vão ler isso aqui e vão dizer, não, isso não passa, não, isso não é possível. Olha, não é assim. O Instituto vai ficar atento em cima disso. Em Brasília passa qualquer coisa. Certo? Passa. Eu estou lá desde 1980, né? Trabalhei muito na 208, na 236, olha, estando lá, todo dia passa. Tá? Agora, eu estou em entendimentos com o Instituto de Registro Civil de Pessoas Naturais, através do Guedes, que é lá de São Paulo. Temos aqui a presença da Ana Maria Antunes, que é de Curitiba. E, logicamente, a intenção deles não é nos prejudicar. Não é. Realmente eles querem alguma coisa para eles, mas não é prejudicar. E o que eles pretendem fazer é, quando esse projeto vai passar pelo Senado e chegar na Câmara, colocar um artigo que diz que os contratos de alienação fiduciária, reserva de domínio e leasing, antes de irem para o registro civil, devem passar pelo título dos documentos. Agora, se vai dar certo ou não, isso é outra coisa. Poderão entrar com a emenda não se aceita. Nós vamos ter que acompanhar, minha gente, isto muito de perto. Certo? Então, eu acho que quem não tem conhecimento desse projeto, tá, que tome conhecimento e no seu estado e fique de olho. Sherman, por favor. Desculpe tomar mais um pouquinho. Não, por favor. Vocês e complementar duas posições. A primeira é que o comparativo aqui apresentado, inclusive, não só pelo Dr. Gilberto, como por outras pessoas, de que o procedimento viria para ajudar o registro de pessoas naturais. Bom, se nós pudéssemos colocar uma escala de todos os ofícios registrais e tabelionatos, o registro de títulos e documentos talvez estivesse no degrau seguinte do registro civil de pessoas naturais. Chamam o registro civil de pessoas naturais de primo pobre. Nós estamos muito próximos. Aqueles que não têm anexos e que estão
em outras comarcas, em comarcas menores, em capitais menores, nós estamos muito próximos dessa concepção. Tá? Depois da visita do Dr. Erken, ficou também um comentário que eu acredito que deva servir também como alerta aqui, porque muitas vezes você transfere uma impressão e a intenção é outra. Hoje em dia, nesse país, o que é mais difícil de se fazer é medir as intenções. E o que isso, evidentemente, veio de fonte não segura, mas foi comentado de que um dos objetivos do projeto seria, após a transferência do ato registral da alienação fiduciária, reserva de domínio e penhor aos registros civis de pessoas jurídicas, que a verdadeira intenção era, uma vez lá, se aprovado o projeto, de redução de emolumentos e taxas incidentes sobre este ato registral, uma vez no registro civil de pessoas naturais. Então, aqueles que estão pensando de que isso vem complementar, somar com o registro que já é feito pelo registro de títulos de documentos, isso pode representar um ledo engano e, evidentemente, num sacrifício muito grande para o registrador. Como bem disse Vieiro, não só o registro de títulos de documentos, mas também para o registro de pessoas jurídicas, registro de pessoas naturais. Era somente isso que eu queria complementar e alertar, não só alertar, mas chamar a participação de todo mundo, porque lei ou projeto de lei em Brasília não se muda apenas com alertas, se muda com participação lá. Perfeito. Obrigado. Então, pela colocação do Germont, então, nós queríamos, digamos, custas baixas, mas se o registro civil liberar um veículo que estaria alienado de maneira irregular, ele vai pagar o veículo inteiro. Se for um Mercedes, se for um Mitsubishi, não interessa. Simplesmente, se liberou o veículo indevidamente, não adianta falar que o funcionário foi corrompido, não resolve nada disso, vai pagar o carro. De qualquer maneira, nós estamos em contato com os colegas do Instituto do Registro de Pessoas Naturais, o IRPEN. Eu acho gozado, o Instituto chama IRPEN, e quem apresenta o projeto é o ERPEN, e nós ARPEN aqui com toda essa confusão. Então, realmente, nós estamos falando que quem apresentou o projeto é o Dr. Erken. Realmente, ele é autor do projeto, mas quem apresentou no Senado tem que ser, logicamente, um senador, e foi um senador por São Paulo, Romeu Tuma. É um senador de peso, né? Certo? Então, vejam que não podemos dormir, certo? Peso no todo sentido, né, Frederico? Tamanho. Temos que ficar alerta, senhores que têm contato com deputados, senadores, certo? Vamos ficar alerta, vamos ver como é que nós vamos sair de mais essa confusão. Muito bom, nós, infelizmente, temos que ficar aqui ligados no relógio. Quero agradecer imensamente ao Dr. Gouveia. O Dr. Gouveia vai voltar a participar de outros temas, principalmente amanhã do Frederico, que vai falar na área do registro de imóveis e tal. Amanhã tem um tema espetacular. Vou fazer que nem o Silvio Santos, não percam, amanhã não percam. Pode vir aí uma outra alternativa, né? Já que o registro de títulos e documentos, né? Essa coisa maravilhosa assim, que a gente tem vários, não ficamos só naquele número de documentos, não, só podemos registrar essa meia dúzia, né? Títulos e documentos, né? Tem um grande leque, né? Eu quero agradecer imensamente ao Dr. Gouveia pela brilhante palestra, as colocações belíssimas que ele fez e que realmente eu tenho certeza que serão de muita utilidade para nós. E gostaria de passar às mãos do Dr. Gouveia uma pequena lembrança desse nosso segundo congresso. Muito obrigado. Bom, como já disse, agradeço muito. Para mim é uma alegria muito grande estar aqui. Sem dúvida alguma, esse encontro, esse congresso será muito proveitoso para mim. Espero que seja para os senhores também. E, devido ao tempo, nós não podemos ter uma parte destinada a perguntas. Mas eu, evidentemente, durante esses 2 dias, estou à disposição de quem queira fazer alguma pergunta e para conversar a respeito aí da alienação fiduciária. Muito obrigado.